Imagine acordar em um quarto sem portas. As paredes são feitas de um vidro fosco e você consegue ver sombras do lado de fora, pessoas rindo, árvores balançando, uma vida que parece acontecer em outro universo. Seus dedos tremem ao tocar a superfície fria. Não há maçanetas, nem fissuras, apenas seu próprio reflexo repetido infinitamente. Você grita, mas o som volta como um eco distorcido, quase um riso. Esse é o seu mundo agora, um labirinto de espelhos onde toda tentativa de escapar só aprofunda o ciclo. Você já esteve aqui antes, naquela noite em que bebeu até que o chão girasse como um carrossel desgovernado, ou quando passou horas rolando a tela do celular buscando algo que nunca encontrou. Cada gole, cada scroll, cada dose de dopamina foi um tijolo nessa construção invisível. O vício nunca chegou como um invasor. Ele se infiltrou como um arquiteto paciente, usando suas próprias mãos para erguer as paredes. E agora, diante do reflexo repetido até a loucura, uma pergunta surge. Quando exatamente a solução virou o problema? A contradição é tão perversa quanto fascinante. Você recorreu ao vício não por fraqueza, mas por uma espécie de genialidade desesperada. Quando a solidão latejava como um dente infeccionado, o álcool anestesiou. Quando a ansiedade sussurrava profecias de fracasso, as redes sociais ofereceram um palco ilusório de aceitação. Até mesmo o trabalho excessivo, glorificado como ambição, foi uma fuga, uma maneira heróica de evitar o vazio de perguntar quem sou eu quando não estou produzindo. O vício, em sua essência, foi uma solução criativa para dores que ninguém lhe ensinou a curar. Mas eis o paradoxo: o que salva também condena. Como a teia de uma aranha que se alimenta de suas próprias pernas, o mecanismo de escape começa a consumir o que resta de você. A bebida que apagava a dor agora a amplifica, transformando mornings afters em pesadelos conscientes. O cigarro, que prometia momentos de pausa, deixa o pulmão em cinzas. Até o amor, sim, o amor pode ser um vício. Torna-se uma cela quando você confunde posse com devoção. O que você chama de vício não é um monstro, mas o feitiço maldito que você mesmo conjurou para matar um monstro maior. Olhe de novo para os espelhos. Cada reflexo é um você em uma linha do tempo alternativa. O criança que aprendeu a calar o medo com doces, o adolescente que descobriu que a pornografia apaga a insegurança, o adulto que transformou o sucesso em uma droga de autovalidação. Todos esses eus estão ali, repetidos até o infinito, sussurrando a mesma pergunta: o que você está tentando não sentir? A resposta está nas sombras entre os espelhos, naquilo que você se recusa a encarar. Nietzsche alertou: quem luta com monstros deve tomar cuidado para não se tornar um monstro também. E se você olhar muito tempo para um abismo, o abismo olha de volta para você. Mas e se o verdadeiro abismo não for o vício, e sim o vazio que ele tapa? Kierkegaard chamou isso de doença até a morte, o desespero silencioso de quem nega seu próprio eu. Você não teme a abstinência, teme o que acontecerá quando o ruído cessar e no silêncio ouvir a voz que pergunta: quem você é quando não está ocupado fugindo de si mesmo? A sociedade, é claro, colabora nesse teatro. Vivemos em uma era de soluções rápidas, comprimidos para a tristeza, cursos de 5 passos para a felicidade, espiritualidade de consumo. Zygmunt Bauman chamou isso de vida líquida. Nada é sólido o suficiente para sustentar um propósito real. Assim, o vício se disfarça de salvação, um farol em um oceano de incertezas. Mas quantos náufragos percebem que estão se afogando não nas ondas, mas no combustível do próprio farol? Agora a tensão se revela em sua totalidade cruel. O vício é um ato de autopreservação que, ironicamente, acelera a autodestruição.
Você não é um viciado, é um sobrevivente que, sem ferramentas melhores, usou fogo para se aquecer e agora vê a floresta inteira queimar. Jung diria que a sombra, aquela parte de nós que rejeitamos, está no comando aqui. E Dostoiévski, em Memórias do Subsolo, mostrou que até a autossabotagem é um grito de liberdade pervertida. Sim, eu estou destruindo minha vida, mas pelo menos é minha escolha. Então, diante dos espelhos infinitos, você tem duas opções: continuar batendo nas paredes de vidro até que as mãos sangrem, ou fazer algo radical: parar de tentar escapar. Isso soa como rendição, mas e se for o contrário? E se a saída do labirinto não esteja à frente, mas dentro do reflexo que você mais teme? A próxima pergunta não é como vencer o vício, mas qual verdade tão insuportável você está enterrando sob camadas de distração? A transição para a liberdade começa aqui, no reconhecimento de que cada dose, cada compulsão, cada fuga foi uma carta de amor escrita a si mesmo, em código de guerra. Nas próximas páginas, desvendaremos os mecanismos dessa armadilha existencial. Por que cultuamos a dor como virtude e a fuga como pecado? Como Nietzsche, Huxley e Frankl revelam que o vazio não é um buraco a ser preenchido, mas uma bússola. E o que acontece quando, em vez de lutar contra o vício, você o escuta, como um sintoma de algo muito mais profundo? Imagine descobrir que a cela em que você se trancou foi construída com tijolos dourados, cada um gravado com promessas. Isso vai te proteger. Você merece esse alívio. Ninguém entenderá sua dor. Por anos, você os empilhou cuidadosamente, convencido de que erguia um santuário, até o dia em que percebe que o ouro era pirita, um reflexo falsificado de valor, e as paredes estreitas demais para respirar. Como chegamos aqui? Como algo tão íntimo quanto o autocuidado se transformou em uma ritualística de autodestruição? A resposta está em uma verdade perturbadora. O vício não é uma falha de caráter, mas um ato de rebelião contra um mundo que nega a nossa humanidade. Kierkegaard chamou isso de desespero silencioso, a recusa em ser quem realmente somos, porque confrontar a autenticidade exigiria encarar o abismo da liberdade. Você não se vicia apesar de ser inteligente, mas porque é inteligente o suficiente para inventar 1000 maneiras de evitar a dor de existir. Carl Jung oferece uma pista crucial. Tudo o que nega em si mesmo não apenas continua a existir, mas ganha poder sobre sua vida. A sombra, aquela parte rejeitada, a raiva, a vulnerabilidade, o desejo não confessado não desaparece. Ela se infiltra nas estratégias de escape. A compulsão por pornografia pode mascarar um anseio por intimidade. O vício em trabalho, uma fuga do medo de não ser digno de amor. Cada padrão destrutivo é uma metáfora mal codificada, um pedido de socorro da psique. Nietzsche, em sua crítica feroz à moralidade, nos lembra: quem tem um porquê pode suportar quase qualquer como. Mas e quando o porquê se torna o próprio problema? Você bebe para esquecer que odeia seu emprego, mas o emprego existe porque bebe para pagar as contas. Um Ouroboros existencial, a serpente que devora a própria cauda. O filósofo alertou sobre a vontade de poder, mas não previu que, em uma era de capitalismo tardio, essa vontade seria canalizada para a autoparódia. Poder é conseguir funcionar por mais 12 horas sem chorar. Zygmunt Bauman descreve a modernidade como líquida. Valores, relacionamentos e identidades dissolvem-se antes de solidificar. Nesse contexto, o vício emerge como uma âncora. Quando tudo é fluido, até a dor crônica oferece uma sensação de permanência.
Você prefere a náusea previsível da ressaca ao terror de um dia vazio, onde poderia fazer qualquer coisa, inclusive encarar que não sabe mais quem é. A neurociência revela um jogo perverso. Cada ato compulsivo reforça circuitos neurais que associam alívio à autodestruição. A dopamina, química do desejo, não distingue entre heroína e likes. Seu cérebro aprendeu que rolar a tela do Instagram alivia a solidão tão eficientemente quanto um abraço. Mas a um custo. Como observou Huxley em Admirado Mundo Novo, não há necessidade de correntes quando as pessoas são anestesiadas por prazeres triviais. Dostoiévski, em Memórias do Subsolo, expõe a ironia máxima. O homem, às vezes, ama o sofrimento apaixonadamente. Por quê? Porque a dor auto-infligida é a última fronteira de controle. Escolher a degradação é melhor que admitir que a degradação já aconteceu, que você foi moldado por traumas, cultura e neuroquímica. O vício, nesse sentido, é um teatro de autonomia. Veja como eu me destruo brilhantemente. Erich Fromm, em O Medo à Liberdade, aponta o cerne do dilema. Fugimos da liberdade porque ela exige responsabilidade por nossa existência. É mais fácil entregar-se a um vício, seja ele químico, relacional ou digital, do que enfrentar o peso de ser o autor de si mesmo. Sartre ecoaria: estamos condenados à liberdade. E essa condenação é tão assustadora que muitos preferem a cela do vício ao deserto infinito das possibilidades. Krishnamurti oferece um antídoto desconcertante. Não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade profundamente doente. O que chamamos de vício pode ser, na verdade, uma reação saudável a um sistema que mercantiliza a alma. Compulsão por consumo? Natural quando seu valor é medido pelo que você possui. Vício em redes sociais? Óbvio quando a solidão é tratada como falha pessoal, não como fruto de comunidades esfaceladas. Aqui reside a armadilha final. Sua prisão foi construída com as ferramentas que a sociedade lhe deu para ser livre. A autoajuda que vem de positividade tóxica, a espiritualidade que promete paz em 10 passos, a ciência que reduz a depressão a um desequilíbrio químico, tudo isso são variações do mesmo espelho do labirinto. Você tenta escapar usando o que aprendeu dentro da cela, perpetuando o ciclo. Viktor Frankl, sobrevivente de Auschwitz, trouxe uma epifania do inferno. Quando não podemos mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Mas e quando a situação é nossa própria mente? O vício surge como uma solução Frankenstein. Você tasca partes de ideologias, terapias rápidas e dogmas culturais para criar um monstro que, paradoxalmente, mantém você vivo. Por um tempo. Agora, a pergunta que queima. O que acontece quando percebemos que as chaves da cela estiveram sempre em nossas mãos, mas preferimos usá-las como colar, enfeitando nossa escravidão? A próxima camada desse mergulho revelará como essas dinâmicas moldam não apenas indivíduos, mas civilizações inteiras, e por que, nas palavras de Arthur Schopenhauer, a vida oscila como um pêndulo entre a dor e o tédio, com o vício sendo nossa tentativa desesperada de parar o movimento. Imagine acordar em um mundo onde todos os espelhos mentem. Seu reflexo mostra um estranho sorridente, mas sob a pele você sente algo morto, como se uma parte vital tivesse sido sugada durante a noite. Nas ruas, pessoas conversam, trabalham, riem, mas seus olhos brilham com um vazio familiar. Você não está sozinho. Está testemunhando o eclipse do ser, um fenômeno em que a vida se reduz a rituais vazios e a autenticidade é devorada pela sombra do que você pensava ser uma solução. A primeira consequência é a morte por dessensibilização.
Schopenhauer comparava a vida a um pêndulo entre dor e tédio, mas hoje oscilamos entre ansiedade e entorpecimento. Cada dose de vício, seja uma dose literal, uma notificação ou uma compra, é um golpe de martelo nos nervos sensoriais. Você para de sentir o mundo, apenas reage a ele. Como um rato no experimento de Olds e Milner, que estimulava seu centro de prazer até morrer de fome, você troca nutrição por pulsos elétricos de satisfação. Observe as relações humanas. Em 1970, o psicólogo Bruce Alexander criou o Rat Park, um paraíso para ratos, com espaço, amigos e brinquedos. Quando ofereciam água com morfina, eles quase não a tocavam. Já os ratos isolados em gaiolas minúsculas tornavam-se viciados instantaneamente. Agora, olhe ao redor. Nossa sociedade é uma colônia de gaiolas invisíveis. Solidão, hipercompetitividade, falta de propósito. E como os ratos, recorremos às drogas que o sistema nos vende como alívio. O vício não é pessoal, é ecológico. Nas redes sociais, o eclipse assume formas digitais. Cada scroll é um ato de autodissolução. Você se fragmenta em avatares, posts e personas. O algoritmo, como um feiticeiro pós-moderno, aprendeu que sua dor vem de anúncios. Oferece conspiracionismo para os solitários, ódio para os frustrados e pornografia para os que anseiam por toque. Zygmunt Bauman chamaria isso de amor líquido, mas é mais preciso dizer que é ódio sólido, uma polarização que nos vicia em conflito, porque a raiva, pelo menos, nos faz sentir vivos. A criatividade, a ponte entre o eu e o infinito, é a próxima vítima. Kafka escreveu: "Uma gaiola saiu em busca de um pássaro." Seu vício é essa gaiola. Ele não apenas prende, mas redefine sua identidade até que você se esqueça de que tinha asas. Artistas que trocam a arte pelo álcool, pensadores que substituem ideias por dogmas, amantes que preferem pornografia à intimidade. Tudo isso são sintomas de uma epidemia de desaprendizado existencial. Você não perdeu o talento, perdeu a coragem de enfrentar o vazio onde a criação nasce. Neurologicamente, o eclipse opera como um sequestro. A dopamina, originalmente um sinal de "isso vale a pena", torna-se um sinal de "sobreviva". Seu cérebro prioriza o vício como um africano faminto prioriza a água salgada. Alívio imediato, morte lenta. Estudos mostram que viciados em jogos têm o córtex pré-frontal, responsável pela decisão, atrofiado, enquanto o núcleo accumbens brilha como um farol. Você não está tomando más decisões, suas decisões foram substituídas por reflexos. Espiritualmente, o eclipse é uma crise de significado. Viktor Frankl argumentava que o sofrimento só é intolerável quando desprovido de sentido. Mas nossa era fez pior, vendemos sentido embalado. Meditação virou app, a transcendência virou microdosagem de psilocibina, a comunidade virou grupos de WhatsApp. Sartre alertou que o inferno são os outros, mas esqueceu de mencionar que o paraíso prometido pelas soluções rápidas é um inferno melhor iluminado. As estruturas de poder, claro, lucram com o eclipse. Empresas de tecnologia contratam attention engineers para explorar suas vulnerabilidades emocionais. A indústria farmacêutica vende antidepressivos como balas, enquanto a cultura do coaching transforma a autoaceitação em mais uma meta a ser conquistada. Até os movimentos de cura tornam-se armadilhas. Você se vicia em terapia, em dieta, em produtividade, porque a sociedade não quer que você perceba que a doença está no ar, não em você. O mais insidioso é a ilusão de agência. Você acredita que escolheu o vício, mas quantas escolhas reais existem em um cardápio de opções pré-digeridas?
Como um prisioneiro que decorou sua cela, você chama de liberdade a habilidade de escolher entre TikTok e Instagram, uísque ou vinho. Aldous Huxley previu: o ditador perfeito será aquele que conseguir persuadir as massas de que são livres. O vício é o ditador que habita sua mente, convencendo-a de que a cela é um trono. Krishnamurti perguntou: você pode olhar para si mesmo sem julgamento? No auge do eclipse, a resposta é não. Você julga cada recaída como fracasso moral, sem ver que está lutando contra um sistema projetado para vencê-lo. A culpa, então, alimenta o ciclo. Quanto mais se odeia por falhar, mais precisa do vício para anestesiar o ódio. Nietzsche entenderia: quem luta contra monstros deve tomar cuidado para não se tornar um monstro. Você se tornou o carcereiro e o prisioneiro. Agora a pergunta que importa: o que resta de você quando o eclipse termina? Ossos de hábitos, cicatrizes de decisões passadas e, se procurar com atenção, um núcleo indomável que ainda lembra o sabor da luz. A revolução começa não com a destruição do vício, mas com o reconhecimento de que ele foi um sintoma de fome, não a fome em si. Na próxima sessão, exploraremos a rebelião, não contra o vício, mas contra as mentiras que o alimentam. Como disse Jung, quem olha para fora, sonha, quem olha para dentro, acorda. O despertar exigirá mais coragem do que qualquer dose, scroll ou compulsão jamais pediram de você. Imagine segurar um punhal feito de seus próprios ossos. A lâmina é afiada, mas frágil. Se você a usar para atacar, ela quebra. Se a usar para esculpir, revela formas que nem sabia existirem. Essa é a contradição da libertação. A arma que destrói a prisão só funciona se você parar de lutar e começar a criar. O vício lhe ensinou a guerrear contra si mesmo. A revolução começa quando você troca a guerra por uma cerimônia de reconstrução. A primeira mentira a ser desmantelada é a de que força significa invulnerabilidade. Nietzsche, em seu Et Homo, declarou: o que não me mata, me transforma. Mas esquecemos a segunda parte. O que nos transforma exige que primeiro nos dissolvamos. Você não precisa vencer o vício, precisa deixar que ele o ensine sobre suas feridas mais profundas. Cada recaída, cada momento de fraqueza é um mapa das zonas proibidas de sua alma. Jean-Paul Sartre disse que o inferno são os outros, mas o paraíso também. A cura não está no isolamento, mas na exposição radical da vulnerabilidade. Nos anos 1970, o poeta Charles Bukowski, alcoólatra crônico, escreveu: a bebida não me destruiu, a mentira de que eu não precisava dela, sim. Sua revolução não virá da abstinência perfeita, mas da coragem de dizer: eu uso isso para não sentir, e então convidar alguém para testemunhar o vazio que você nomeou. Aqui está o segredo que ninguém lhe contou. O vício é uma forma distorcida de amor próprio. Você se entorpece porque, em algum nível, acredita que merece proteção, mesmo que seja uma proteção tóxica. Erich Fromm, em A Arte de Amar, argumenta que o amor maduro exige confrontar a própria solidão existencial. Que tal, então, redirecionar a compulsão? Em vez de beber para esquecer, beba um gole de água e pergunte: o que estou tentando lembrar? A neuroplasticidade oferece uma pista científica. Cada vez que você substitui um hábito destrutivo por um ato de presença, mesmo que seja respirar fundo ao invés de acender um cigarro, novos caminhos neurais se formam. Não é sobre força de vontade, mas sobre repetição ritualística. Um estudo de 2012 na University College London mostrou que leva em média 66 dias para um novo hábito se enraizar.
O que você poderia construir em 66 dias se, em vez de contar horas limpas, celebrasse cada minuto consciente como um ato de rebelião? Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto, fundou a logoterapia na ideia de que, quando não podemos mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Mas e se aplicarmos ao vício? Em vez de perguntar como parar, pergunte para que serve isso? Um homem que fumava 2 maços por dia descobriu que cada cigarro era um ritual para conversar consigo mesmo. Substituiu o hábito por escrever 3 frases em um diário sempre que a vontade surgia. Em um ano, tinha 1.095 frases e pulmões limpos. A arte oferece um caminho ancestral. Frida Kahlo transformou a dor física em pinturas que sangravam verdade. David Bowie usou o vício em cocaína para compor Station to Station, um álbum sobre a desintegração do eu, e então se regenerou em Berlim, trocando drogas por experimentação sonora. A chave não é evitar o caos, mas canalizá-lo para algo que transcenda você. Como escreveu Rimbaud, eu é um outro. Seu vício é um alter ego. Dialogue com ele, não o exorcize. A sociedade dirá que você está se perdendo. Ignore. Krishnamurti alertou: não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade profundamente doente. Nos anos 60, os escritores da geração Beat usavam álcool e drogas não para fugir, mas para ampliar os sentidos. Uma rebelião contra o conformismo da era Eisenhower. Claro, muitos morreram, mas os que sobreviveram, como Allen Ginsberg, descobriram que a verdadeira liberdade estava em trocar a química externa pela interna. Meditação, sexo tântrico, poesia como ativismo. O passo mais radical? Abrace o tédio. Em um mundo que venera a hiperestimulação, ficar sentado em silêncio é um ato subversivo. Arthur Schopenhauer via o tédio como o espelho da condição humana, e é exatamente por isso que fugimos dele. Experimente. Desligue todos os dispositivos por 1 hora. No início, a abstinência digital doerá como um membro fantasma. Depois, como um músculo atrofiado sendo alongado. Por fim, você perceberá que o tédio abre a porta para um tipo de paz que nenhum vício pode replicar. A conexão humana é a arma final. O estudo Hat Park mostrou que ratos em comunidade rejeitam drogas. Humanos não são diferentes. Em 2021, um grupo de ex-viciados em Vancouver criou um parque humano, um espaço onde compartilhavam histórias, música e silêncio. A taxa de recaída caiu 60% em comparação com terapias tradicionais. Como disse Carl Jung, a solidão não vem da falta de pessoas, mas da falta de autenticidade. Quando você para de performar e começa a existir, os espelhos do labirinto se transformam em janelas. E se você falhar, celebre. O Zen Budismo tem um conceito chamado mente de principiante, a ideia de que cada queda é um novo começo, não uma derrota. Um mestre de Aikido uma vez disse a um aluno desanimado: você não está quebrando o vício, está treinando para se tornar alguém que não precisa mais dele. Cada recaída é um round nesse treino. Agora, a verdade mais perigosa: você nunca estará curado, e isso é libertador. O vício não é um demônio a ser expulso, mas uma sombra que lhe lembra onde a luz precisa entrar. Como escreveu Dostoiévski, o homem é um ser que se acostuma a tudo. Acostume-se então a conviver com a inquietação, mas transforme-a em combustível para criar, amar e existir além dos rótulos. A última fronteira é a aceitação de que a liberdade não é um destino, mas uma maneira de caminhar. Lao Tzu disse: uma jornada de 1000 milhas começa com um único passo. Sua jornada começa com uma pergunta: o que eu faria hoje se não tivesse medo do vazio dentro de mim? A resposta não virá como um raio, mas como uma série de sussurros. Nas escolhas pequenas, nos riscos calculados, nas pausas entre um hábito e outro.
Imagine chegar ao topo de uma montanha que você escalou com unhas e dentes, só para descobrir que não há paisagem, apenas um espelho gigante refletindo todas as versões de si mesmo que já existiram. A criança assustada, o rebelde autodestrutivo, o adulto cansado, o sobrevivente. O vício não era um obstáculo a ser superado, mas uma peregrinação involuntária até esse espelho. E agora, diante da imagem mais crua de quem você é, uma revelação se impõe. O vício foi a única maneira que sua alma encontrou para forçá-lo a se encarar. Jung chamava esse momento de encontro com a sombra, o instante em que você reconhece que o monstro e o Salvador moram no mesmo corpo. Nietzsche, em Assim Falou Zaratustra, descreve o espírito humano passando por 3 metamorfoses: o camelo, que carrega o fardo dos valores alheios, o leão, que os destrói, e a criança, que cria novos. Você passou por todas. O vício foi o camelo curvado sob o peso da culpa, o leão que rasgou as correntes e, agora, resta tornar-se a criança, aquela que não tem medo de brincar com fogo porque sabe que também pode criar luz. A verdade final é desarmante. Você nunca precisou de cura. O que chamou de vício foi um rito de passagem disfarçado de queda. Como o xamã que desmaia após ingerir plantas sagradas para atravessar dimensões, você precisou descer ao subsolo da existência para encontrar ouro nas raízes apodrecidas. Dostoiévski, ao escrever Crime e Castigo, sabia disso. Raskolnikov só encontra a redenção após tocar o fundo do poço de sua própria loucura. Sua jornada não foi um erro, foi uma iniciação. Observe os fragmentos que restaram. Aquela compulsão por checar o celular era um anseio por conexão real. A bebida em excesso, uma sede não saciada de significado. Até o vício em pornografia era um eco distorcido do desejo de se fundir com algo maior que si mesmo. Como escreveu o poeta Rumi, sua tarefa não é buscar o amor, mas apenas buscar e encontrar todas as barreiras dentro de você que construiu contra ele. O vício foi o martelo que rachou essas barreiras. Viktor Frankl estava certo quando disse que o sofrimento deixa de ser sofrimento no momento em que encontra um significado. Mas há um adendo: o significado só é encontrado quando paramos de fugir do sofrimento. Um estudo com ex-viciados em heroína mostrou que muitos, décadas depois, viam o vício como um professor cruel, mas necessário, que os ensinou a diferença entre viver e existir. Você não sobreviveu ao vício, ele sobreviveu a você, como um parasita que, ao sugar sua vitalidade, inadvertidamente lhe deu anticorpos contra a mediocridade. A sociedade insiste em narrativas binárias, viciado ou sóbrio, doente ou curado, fraco ou forte. Mas eis a revolução silenciosa: você é ambos e nenhum. Como o fogo transforma lenha em cinzas e calor, o vício queima identidades falsas para revelar uma essência que não pode ser nomeada. O alcoólatra e o abstêmio são máscaras. O ser humano por trás delas é fluido, contraditório, infinito. Sartre diria que você está condenado a ser livre. Hoje, você entende que essa condenação é sua maior bênção. Olhe para trás. Cada recaída, cada noite perdida, cada promessa quebrada foi um ato involuntário de devoção, uma prece desesperada para que alguém visse através de seus disfarces. Jungianos chamam isso de processo de individuação, tornar-se quem você sempre foi, destruindo quem você fingia ser. O vício foi seu aliado nessa guerra sagrada. Ele não queria sua morte, queria que você parasse de matar partes de si mesmo para agradar um mundo que nunca lhe perguntou o que realmente importava. Krishnamurti perguntou certa vez: você pode olhar para si mesmo sem a imagem que construiu?
Agora você sabe que a resposta é sim, mas apenas porque o vício quebrou essa imagem em pedaços. O que restou não é um eu puro, mas um espaço vazio onde todas as possibilidades coexistem. Esse vazio não é o inimigo, é o útero. Nele, você pode gestar uma nova forma de existir, não mais baseada em fugas, mas em presença radical. A neurociência confirma o que os místicos sabiam há milênios. Neurônios que disparam juntos conectam-se. Durante anos, seu cérebro aprendeu a associar dor com fuga. Agora, cada vez que você escolhe ficar, respirar fundo diante da vontade de usar, escrever uma frase no lugar de rolar a tela, encarar o silêncio em vez de preenchê-lo com ruído, você reescreve seu código existencial. Não é uma batalha, mas uma dança com o caos, onde até os tropeços são passos coreografados pela alma. Nietzsche propôs o amor fati, o amor ao destino. Não resignação, mas uma aceitação apaixonada de tudo que nos moldou. Isso inclui o vício. Quando você consegue dizer, eu escolho essa vida, com todas as suas cicatrizes, algo mágico acontece. O passado deixa de ser um peso e torna-se combustível. O homem que quase morreu de overdose torna-se o melhor conselheiro de dependentes. A mulher que perdeu tudo no jogo funda uma comunidade de apoio. Suas feridas, quando iluminadas, tornam-se faróis. A última máscara cai. Você percebe que nunca houve um você separado do vício, assim como não há fogo separado do oxigênio. O que existiu foi um diálogo brutal, porém necessário, entre sua luz e sua escuridão. Jung estava certo. Não nos curamos de nossa escuridão iluminando-a, mas trazendo-a à luz. Você não venceu o vício, integrou-o. Ele não é mais seu senhor, nem seu inimigo. É um antigo professor que agora cumpre seu papel em silêncio. E então, a realização mais poderosa: não existe solução. A busca por uma cura definitiva era parte da doença. A vida não é um problema a ser resolvido, mas uma experiência a ser abraçada em sua totalidade caótica. Como escreveu Bukowski em seu leito de morte, nós estamos aqui para rir do destino e viver tão profundamente que a morte treme ao nos levar. O vício foi seu treinamento para essa profundidade. Você se levanta do chão, onde por anos se debateu, e percebe que o labirinto de espelhos sempre foi um portal. Cada reflexo distorcido era um convite para se reconhecer além das imagens. Os espelhos não se quebram, dissolvem-se como neblina o sol da manhã. O que parecia uma prisão era o mapa de um território sagrado, você mesmo. A conclusão não é um fim, mas um eco. Rilke escreveu: viva as perguntas agora. Talvez então, um dia distante, você gradualmente, sem perceber, viva sua resposta. Você viveu a pergunta, agora tornou-se a resposta. Conclusão final. O vício não era o problema, não era nem mesmo a solução errada, era a pergunta certa disfarçada de grito. Toda queda, toda fissura, toda noite perdida foi uma carta de amor escrita em linguagem de emergência. Ao decifrá-la, você não encontrou redenção, mas algo maior: a coragem de existir sem desculpas. O labirinto se foi. O que resta é você, nu, inteiro, imenso. E o mundo agora parece diferente. Não porque mudou, mas porque seus olhos finalmente aprenderam a ver no escuro.